interessante. Uma coisa que ela falou de interessante também é o seguinte, na senilidade, a alimentação é uma coisa muito importante. Normalmente o idoso, ele perde um pouco o apetite, até a sede ele perde, então desidratação é bem comum no idoso. Eles às vezes reduzem a quantidade de vitamina, então tem diagnóstico diferencial. Tem pacientes com deficiência de vitamina que simulam um quadro demencial. Até que a gente médico, quando pede, a gente falou 65% é doença de Alzheimer, mas tem quase 15 a 20% que é reversível. Então você tem que dosar vitamina. Hoje em dia a população idosa está com a vida sexual ativa que não tinha antes. Então a gente está vendo muita doença sexualmente transmissível. Sífilis, por exemplo, com essa questão do Cialis, do Viagra, que quase a gente não via mais. Hoje está voltando com a população da terceira idade. Da terceira idade. O doutor, isso é impressionante, né? Porque ao mesmo tempo que você tem essa vitalidade, vida nas pessoas, você também expõe essas pessoas a doenças que de repente não era comum. Porque a juventude fala mais de sexualidade, então ele faz uso de camisinha, isso, aquilo. Às vezes uma população de terceira idade ficou viúva, uma coisa dessa, e ainda está ativo e pega muitas essas doenças. Tá assim, assustador, padre, quantas vezes a gente está vendo sífilis e doenças que a gente não via, terciária, voltando com a população idosa. A AIDS também, a AIDS na terceira idade. Com certeza. A AIDS na terceira idade, de repente, vira um problema. Só para que eu possa... A questão da demência frontotemporal do Bruce Willis não tem nada a ver com Alzheimer, então? Isso. A lógica é parecida, porque é uma dificuldade de comunicação, é um quadro demencial, então perde várias capacidades cognitivas. Só que o local do cérebro que ela se localiza é diferente. Se eu ter ideia, é coisa de 30 anos que começou a diferenciar. Antes botava tudo num pacote. Não sei se você lembra, dizendo, fulano tá caduco, nem dizia que era doença. Então, década de 70, 80, tá caduco, é assim mesmo, é da idade. Quando chega a década de 90, a gente começa a dizer nomes, dar diagnóstico melhor. A esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença degenerativa? Degenerativa, só que ela pega a parte motora. Isso, então. Então, cognitivamente está perfeito, paciente. Cognitivamente está perfeito e a parte motora Aquilo que a gente falou de sofrimento emocional, né, que estavam perguntando, isso sim. É muito pesado, porque o paciente está lúcido, raciocinando perfeitamente bem, mas da ponto de vista motor, ele está muito prejudicado. Isso leva muito sofrimento para ele. Isso é sofrimento, muito sofrimento. Até a parte respiratória em fase final, ele não consegue respirar sozinho. Então, é interessante isso, porque o Alzheimer, ele pega uma parte do cérebro, que é essa parte da memória, outra pega... Então, são várias doenças. Então, por isso que é interessante essa informação. A gente não coloca tudo no mesmo balaio, né? Não, é diferente. São coisas diferentes, né? E eu costumo falar o seguinte, quando você vê Bruce Willis ou outras pessoas famosas, eu falo com meus pacientes, ou você está com a mãe ou um pai com diagnóstico dele, eu falo assim, doença é certo na vida da gente. A gente sabe que a gente vai adoecer, a gente não sabe o que vai ser. E toda vez que chega é chocante. O quadro demencial, isso assusta muito, porque você perde o que dá diferença do ser humano, que é a sua personalidade, o seu jeito de ser. Então isso, sem dúvida nenhuma, vai levar muito sofrimento. Mas eu costumo falar, e o paciente, às vezes, quando está na fase do diagnóstico, ou na dúvida, fase inicial, que é a fase que a gente chama pré-clínica, que às vezes o paciente percebe, mas os familiares, as pessoas no redor ainda não perceberam. Eu costumo falar o seguinte, cada doença você vai primeiro receber o diagnóstico, ou suspeitar, e você vai reorganizar a sua vida. Muitos falam, a frase que eu mais ouço é assim, eu não quero dar trabalho a ninguém. Eu descubro tumor cerebral, tudo isso. Eu falo assim, a gente nasce dando trabalho e morre dando trabalho. Essa opção não existe. E o que a gente tem que fazer é lidar bem com a doença. E dar trabalho, é importante lembrar o seguinte, dar trabalho, essa frase, eu não quero dar trabalho, não quero um pouco de egoísmo também. Um pouco de egoísmo por quê? Porque você pode dar trabalho para as pessoas. Uma família não acha que é trabalho, um pai, um filho, não acha que é trabalho que é dado, né? E às vezes essa coisa querer essa autossuficiência é meio uma soberba às vezes que a gente